Algumas histórias de amor começam onde menos esperamos, entre páginas amareladas de livros esquecidos e o aroma de café que desperta sonhos adormecidos. Isabela Camargo Ribeiro escapava pelos corredores do casarão familiar na Vila Isabel como prisioneira planejando fuga meticulosa. Aos 27 anos, herdeira de um império imobiliário que moldara Curitiba por 3 gerações, ela se sentia sufocada pela vida que outros haviam desenhado para ela. Cada manhã começava com a agenda imposta pela família, reuniões com pretendentes adequados, eventos beneficentes onde deveria sorrir como boneca de porcelana, decisões sobre seu futuro tomadas em salas de estar onde sua opinião era decorativa. Naquela manhã dourada de outono curitibano, Isabela vestiu jeans e blusas simples, roupa que usava secretamente para escapar do personagem que a família exigia que representasse. Amarrou os cabelos castanho escuros num rabo de cavalo despretensioso, trocou a bolsa de grife por mochila de couro simples, e saiu pela porta dos fundos como adolescente fugindo de aula. O destino era sempre o mesmo, Largo da Ordem, coração histórico de Curitiba onde ela se sentia verdadeiramente viva. Ali, entre os casarões coloniais e a feira dominical que transformava pedras centenárias em palco de vida autêntica, Isabela encontrava a única versão de si mesma que realmente reconhecia. Caminhou pelas ruas de paralelepípedo, respirando o ar fresco da manhã curitibana que carregava promessas de liberdade. Músicos de rua começavam a afinar instrumentos, artesãos montavam bancas coloridas, o aroma de pinhão assado misturava-se com o perfume de flores vendidas por senhoras que conheciam cada história daquelas pedras antigas. Foi então que viu a livraria. Estava ali há décadas, espremida entre um ateliê de cerâmica e uma loja de antiguidades, mas Isabela nunca havia realmente notado sua existência. A fachada de madeira desgastada pelo tempo ostentava letreiros simples, Sebo do Vicente, livros raros e sonhos perdidos. As janelas embaçadas deixavam entrever prateleiras abarrotadas de livros que pareciam guardar segredos de gerações passadas. Isabela empurrou a porta de vidro, que tilintou com sininho prateado que ecoou como música de caixinha antiga. O interior a envolveu imediatamente numa atmosfera de magia literária, livros do chão ao teto, escadas de madeira que rangiam poeticamente, poltronas de couro onde gerações de leitores haviam se perdido em histórias extraordinárias. E ali, atrás do balcão, organizando uma pilha de primeiras edições com cuidado de quem manuseia relíquias sagradas, estava o homem mais fascinante que ela jamais havia visto. Vicente Silva tinha algo que transcendia a aparência física, uma intensidade nos olhos castanhos que sugeria profundidade de alma rara, gestos precisos de artesão que trabalhava com paixão, voz grave que parecia música quando murmurou "bom dia" sem levantar os olhos dos livros. Isabela permaneceu imóvel na entrada, coração acelerando sem motivo aparente. Havia algo naquele homem, naquele lugar, naquela manhã dourada de outono, que fazia cada fibra de seu ser vibrar numa frequência completamente nova. Posso ajudá-la? Vicente finalmente levantou os olhos, e quando seus olhares se encontraram, Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um momento eterno. Ela procurou palavras, mas sua mente estava completamente em branco. Estou apenas olhando. Ele sorriu, sorriso tímido mas caloroso que transformou completamente sua expressão. Fique à vontade. Os livros gostam de ser admirados. Isabela assentiu e começou a percorrer as estantes, mas seus olhos continuavam voltando para Vicente, que trabalhava com concentração hipnótica. Havia algo profundamente atraente na forma como ele tratava cada livro como tesouro pessoal, na paciência com que atendia clientes, na paixão genuína que irradiava quando falava sobre literatura. Por 2 horas, ela fingiu examinar livros enquanto secretamente observava o homem que havia desperto algo em seu coração que ela nem sabia que existia. Quando finalmente saiu da livraria,
Carregando uma primeira edição de Machado de Assis que Vicente recomendara, Isabela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ela voltaria no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sem saber que estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro, como os melhores livros, tem o poder de reescrever completamente a história de uma vida. Se essa história está te tocando, deixe um like. Isabela Camargo Ribeiro cresceu como princesa moderna numa torre de marfim construída pela família mais tradicional de Curitiba. Os Camargo Ribeiro chegaram ao Paraná no século XIX, construindo fortunas através de terras, depois indústria madeireira, evoluindo para império imobiliário que moldou a arquitetura da capital paranaense. Sua infância transcorreu entre governantas inglesas, aulas de piano no conservatório, verões na casa de campo em Antonina, invernos esquiando em Bariloche. Educação impecável em colégio suíço, formatura em administração na PUC-PR com especialização em Londres, fluência em 4 idiomas, etiqueta para qualquer situação social. Mas Isabela sempre sentiu que vivia a vida emprestada, roteiro escrito por outros onde ela era apenas atriz coadjuvante. Cada decisão importante, cursos, amizades, relacionamentos, passava pelo crivo familiar. Namorados precisavam ter pedigree adequado, amizades deviam beneficiar os negócios da família, até hobby era escolhido conforme a imagem que os Camargo Ribeiro desejavam projetar. Seu pai, Henrique Camargo Ribeiro, era homem de poucas palavras e muitas expectativas. Construíram o império atual transformando terras herdadas em empreendimentos que definiram o esquiline curitibano. Para ele, Isabela representava a continuidade dinástica, deveria casar-se com alguém que fortalecesse a posição social da família e produzir herdeiros para perpetuar legado. A mãe, Cristina Ribeiro, dedicava-se às artes e caridade, organizando eventos culturais que mantinham os Camargo Ribeiro no centro da sociedade paranaense. Mulher refinada mas distante, tratava Isabela como projeto a ser aperfeiçoado, sempre havia algo a corrigir na postura, na fala, na escolha de roupas. Você representa nossa família onde quer que vá era o mantra materno repetido desde a infância. Cada gesto seu reflete em todos nós. A rebeldia de Isabela começou sutilmente durante a adolescência. Escapadelas para o centro histórico, amizade secreta com filha da faxineira, interesse por literatura que ia além dos clássicos aprovados pela família. Ela descobriu que existia Curitiba além dos Jardins e Batel, cidade real, pulsante, autêntica que contrastava drasticamente com bolha aristocrática onde crescerá. O conflito explodiu aos 25 anos quando se apaixonou por Rafael Montenegro, jovem arquiteto talentoso mas de origem humilde. O relacionamento de 8 meses foi intenso e genuíno. Pela primeira vez, Isabela se sentia amada por quem realmente era, não pelo sobrenome que carregava. A família destruiu o romance com eficiência cirúrgica. Henrique ofereceu contrato irrecusável para Rafael trabalhar em Nova York, longe de Isabela. Cristina orquestrou campanha sutil de isolamento social, fazendo Rafael entender que jamais seria aceito na sociedade curitibana. A pressão foi tanta que ele aceitou a proposta e partiu sem se despedir. Foi pelo bem de vocês dois, Cristina explicou enquanto Isabela chorava. Amor não paga contas nem constrói futuro sólido. Nos 2 anos seguintes, Isabela se tornou versão melancólica de si mesma. Participava dos eventos sociais como autômato elegante, sorria nos jantares familiares, aceitava encontros com pretendentes escolhidos pelos pais. Mas por dentro, sentia-se definhando como flor privada de luz solar. Atualmente, estava sendo cortejada por Augusto Figueiredo Neto, herdeiro de família tradicional de São Paulo, homem educado e financeiramente adequado que a tratava com respeito protocolar. O casamento era dado como certo pela sociedade curitibana, união perfeita entre 2 linhagens que consolidaria o poder de ambas famílias.
Mas Isabela sabia que se casasse com Augusto, morreria lentamente por dentro. Ele era bom homem, mas entre eles existia apenas compatibilidade social, nenhuma fagulha emocional. Suas conversas giravam em torno de investimentos, eventos sociais, planos familiares. Nunca discutiam sonhos, medos, paixões, os elementos que fazem vida valer a pena. As escapadelas para o Largo da Ordem representavam única válvula de escape numa existência sufocante. Ali, sem joias caras nem roupas de grife, Isabela podia ser apenas jovem mulher explorando o mundo real, conversava com artesãos, provava comida de rua, observava famílias simples que pareciam genuinamente felizes. Foi nessas caminhadas solitárias que desenvolveu amor profundo por literatura. Livros ofereciam mundos onde pessoas comuns viviam paixões extraordinárias, onde amor verdadeiro superava obstáculos sociais, onde finais felizes eram possíveis para quem tinha coragem de lutar por eles. Naquela manhã, entrando no sebo de Vicente, Isabela não buscava apenas livros. Buscava um pedaço de vida autêntica, um momento onde pudesse ser ela mesma sem julgamentos nem expectativas. Não imaginava que encontraria muito mais que isso, encontraria a primeira página de sua própria história de amor. Durante 3 semanas consecutivas, Isabela desenvolveu rotina que se tornou o ponto alto de sua existência. Todas as manhãs de sábado, escapava para o Largo da Ordem com a desculpa de apreciar arte local, justificativa que Cristina aceitava por considerar culturalmente adequada. Na verdade, Isabela passava horas no sebo de Vicente, perdendo-se em conversas sobre literatura que revelavam profundidade intelectual que jamais conseguirá compartilhar com ninguém de seu círculo social. Vicente conhecia autores que ela apenas fingira ter lido em jantares sofisticados, discutia filosofia com naturalidade que fazia Isabela sentir-se intelectualmente desperta pela primeira vez na vida. "Você já leu Garcia Marques?" Vicente perguntou numa manhã particularmente dourada de maio, enquanto organizava uma sessão de literatura latino-americana que parecia um tesouro arqueológico. "Li 100 anos de solidão, mas confesso que me perdi em algumas passagens", Isabela admitiu, surpreendendo-se com própria honestidade. Em sua vida social, jamais admitiria não compreender completamente um clássico. "O realismo mágico exige entrega total", Vicente sorriu, puxando um exemplar desgastado das prateleiras. "É como amor verdadeiro. Você precisa parar de tentar entender racionalmente e simplesmente se deixar levar pela experiência." A comparação fez Isabela corar, mas também despertou curiosidade sobre as experiências amorosas de Vicente. Nas 3 semanas de conversas, ele revelara paixão por livros, conhecimento impressionante sobre literatura mundial, senso de humor sutil que a fazia rir genuinamente. Mas sobre vida pessoal, permanecia misteriosamente reservado. "Vicente", ela se arriscou durante pausa na conversa, "você sempre quis ter uma livraria?" Ele hesitou, expressão passando por território que Isabela não conseguia decifrar. "Na verdade, não. Herdei este lugar de meu avô. Eu tinha outros planos antes." "Que tipo de planos?" "Sonhava em ser escritor." A confissão saiu quase sussurrada, como segredo guardado há muito tempo. "Passei anos escrevendo romances que ninguém queria publicar. Quando meu avô morreu e me deixou a livraria, percebi que talvez fosse melhor vender sonhos dos outros do que perseguir os meus próprios." A melancolia na voz dele tocou algo profundo no coração de Isabela. Ali estava o homem que conhecia a frustração de sonhos adiados, que escolhera contentar-se com vida segura mas não necessariamente feliz. Era espelho distorcido de sua própria existência. "Você ainda escreve?" ela perguntou suavemente. "Às vezes. Principalmente quando." Ele parou abruptamente, como se tivesse revelado mais do que pretendia. "Quando o quê?" Vicente a olhou diretamente, e pela primeira vez,
Isabela viu vulnerabilidade genuína em seus olhos castanhos. Quando encontro inspiração inesperada. Um momento se esticou entre eles como corda vibrando em frequência musical. Isabela sentiu que estavam à beira de território emocional perigoso, mas não conseguia recuar. Havia algo naquele homem que despertava não apenas atração física, mas sede de autenticidade que ela reprimira durante anos. Foi então que a porta do sebo se abriu com força, sininho tilintando urgentemente. Augusto Figueiredo Neto entrou como um furacão elegante, terno italiano impecável contrastando brutalmente com a atmosfera acolhedora da livraria. Isabela! Finalmente te encontrei. Sua voz carregava alívio misturado com irritação mal disfarçada. Sua mãe estava preocupada. Você desapareceu pela manhã toda. Isabela sentiu o sangue gelar. Augusto ali, em seu santuário secreto, era como invasão de mundo real no único espaço onde conseguia ser ela mesma. Vicente observava a cena com expressão que transitava rapidamente da surpresa para a compreensão dolorosa. Augusto, eu, estava apenas comprando livros. Isabela gaguejou, sentindo-se criança flagrada em travessura. Em um sebo. Augusto olhou ao redor com desdém mal disfarçado, como se o ambiente pudesse contaminar sua elegância. Isabela, você pode comprar qualquer livro que quiser. Por que frequentar um lugar como este? A pergunta atingiu Vicente como bofetada. Ele se afastou sutilmente, retomando postura de comerciante atendendo clientela de classe superior, toda a intimidade construída nas últimas semanas evaporando instantaneamente. Desculpe incomodar, senhorita, Vicente disse, voz formal que cortou o coração de Isabela. Se encontrou o que procurava, posso embrulhar sua compra. Vicente, não. Isabela tentou remediar, mas Augusto já colocava a mão possessiva em sua cintura. Vamos, querida. Sua mãe organizou almoço especial com os Andrade. Não podemos nos atrasar. Isabela olhou para Vicente uma última vez, vendo nos olhos dele confirmação de suspeitas que provavelmente nutrira durante semanas. Ela era apenas jovem rica entediada brincando de vida simples, turista emocional em um mundo que jamais poderia realmente habitar. Claro, ela murmurou, deixando dinheiro no balcão sem olhar para o livro que comprará. Obrigada pela recomendação. Augusto a guiou para fora da livraria com firmeza que não admitia resistência. Na calçada de paralelepípedo, ele parou e a encarou com seriedade que ela reconhecia. Era a mesma expressão que seu pai usava quando precisava corrigir comportamentos inadequados. Isabela, nós precisamos conversar sobre certas excentricidades suas. Ela sentiu muda, mas seu coração permaneceu na livraria, onde Vicente provavelmente guardava livros e sonhos com mesma resignação melancólica. Naquele momento, caminhando ao lado de Augusto pelas ruas históricas que de repente pareciam encenação teatral, Isabela compreendeu que chegará o momento crucial de sua vida, ou aceitaria para sempre viver personagem criado por outros, ou encontraria coragem para escrever sua própria história. Mesmo que isso significasse destruir toda a segurança que conhecera. Inscreva-se no canal para mais histórias. O almoço na mansão dos Camargo Ribeiro foi uma tortura elegantemente coreografada. Isabela sentou-se à mesa de mogno centenário, cercada por cristais boêmios e conversas sobre fusões empresariais, fingindo interesse enquanto sua mente permanecia no sebo empoeirado onde deixará pedaço do coração. Augusto contará para Cristina sobre o incidente na livraria, apresentando-o como prova de que Isabela precisava de orientação mais próxima sobre comportamentos adequados para uma futura esposa. A mãe recebeu a informação com expressão que Isabela conhecia bem, desapontamento controlado que era pior que qualquer grito. Minha filha, Cristina murmurou depois que os convidados partiram, precisamos conversar sobre suas escapadelas recentes.
Nos dias seguintes, Isabela se viu virtualmente prisioneira da própria família. Compromissos sociais foram multiplicados, agenda preenchida com atividades adequadas, almoços beneficentes, sessões de fotos para revistas sociais, reuniões com wedding planners que Cristina havia contratado para adiantar os preparativos. O noivado com Augusto, antes vago entendimento social, agora ganhava contornos de inevitabilidade. Henrique mencionava casualmente os detalhes contratuais da união durante jantares, Cristina mostrava revistas de noivas como se fosse entretenimento, Augusto começou a frequentar a casa com intimidade de genro oficial. O casamento será no próximo outono, Cristina anunciou durante jantar de sexta-feira, como se discutisse cardápio. Igreja do Rosário, recepção no Country Club. 400 convidados, buffet do Blanc. Isabela sentiu o ar escapar dos pulmões. Mãe, eu nunca concordei. Claro que concordou, querida. Augusto interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Nós conversamos sobre isso várias vezes. Eles haviam conversado sobre casamento em termos abstratos, mas Isabela jamais dera consentimento explícito. Agora percebia que sua passividade fora interpretada como aquiescência, suas dúvidas ignoradas como nervosismo natural de noiva. Durante 2 semanas, Isabela não conseguiu voltar ao largo da ordem. Sempre havia compromisso urgente, reunião importante, obrigação social que impedia suas escapadelas. Quando finalmente conseguiu uma manhã livre, correu para o sebo como pessoa sedenta correndo para a água. A livraria estava fechada. Um cartaz simples na porta anunciava, fechado temporariamente por motivos pessoais. Isabela pressionou o rosto contra o vidro embaçado, tentando ver movimento no interior, mas tudo estava silencioso e sombrio. Você está procurando o Vicente? Uma voz idosa fez-se virar. Dona Mafalda, artesã que vendia cerâmica na loja ao lado, observava Isabela com curiosidade maternal. Ele viajou para São Paulo. Disse que tinha negócios familiares para resolver. Ele disse quando volta. Não disse. Mas... Dona Mafalda hesitou, estudando Isabela com atenção. Você é a moça que ele mencionou? A que vinha aqui comprando livros? Isabela sentiu, coração acelerando. Ele deixou isto para você. Dona Mafalda entrou na loja e voltou com um envelope amarelado, nome de Isabela escrito em caligrafia elegante. Com mãos tremendo, Isabela abriu a carta. A letra de Vicente era poética mesmo em prosa simples. Isabela, se você está lendo isto, significa que voltou. Eu não sabia se voltaria, mas esperei que sim. Descobri quem você realmente é. Vi sua foto nos jornais sociais, soube sobre seu noivado. Entendo agora por que nossas conversas pareciam ensaios para a vida que você não pode viver. Não a culpo. Mundos diferentes, destinos incompatíveis. Mas quero que saiba, nas manhãs que passou aqui, conheci a mulher mais fascinante que já encontrei. Não a herdeira, não a noiva de alguém importante, você. A verdadeira Isabela, que discute Garcia Marques com paixão e ri quando descobre metáforas escondidas. Vou para São Paulo tentar publicar o romance que escrevi. Inspirado em você, nas conversas que tivemos, no que senti nesses encontros. Se algum dia decidir que merece ser feliz de verdade, me procure. Estou no Hotel Continental, Rua Augusta. Mas só venha se tiver certeza. Não suporto mais viver de migalhas de afeto. Vicente. Isabela dobrou a carta com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vicente havia partido porque acreditava que ela escolhera a vida segura, o casamento conveniente, a prisão dourada que a família construíra ao seu redor. E o pior é que ele tinha razão para acreditar nisso.
Naquela tarde, de volta à mansão familiar, Isabela encontrou Augusto e os pais discutindo detalhes do contrato pré-nupcial. Eles falavam sobre sua vida como transação comercial, distribuindo bens e responsabilidades como se ela fosse propriedade a ser transferida. Isabela Henrique a chamou quando ela tentou subir para o quarto. Vem assinar os papéis. Augusto trouxe os advogados. Ela olhou para a mesa onde documentos aguardavam sua assinatura. Papéis que aprenderiam legalmente a vida que outros haviam escolhido para ela. Eu preciso de tempo para pensar, ela sussurrou. Pensar no quê? Cristina riu com incredulidade. Isabela, você tem 27 anos. É hora de amadurecer e assumir responsabilidades. Augusto se aproximou, colocando a mão no ombro dela com possessividade que a fez encolher. Querida, não há nada para pensar. Nossa união beneficia ambas as famílias. É decisão racional. Racional. A palavra ecoou na mente de Isabela como sentença de morte. Vicente estava em São Paulo, esperando por ela. Ou talvez nem esperando mais. Mas ele representava a possibilidade de vida autêntica, amor verdadeiro, felicidade que vinha do coração em vez da conta bancária. Isabela olhou para a mesa dos contratos, depois para a família que a observava expectante. Era chegada a hora de escolher, segurança ou felicidade. Aprovação familiar ou autenticidade pessoal. Vida planejada por outros ou coragem de escrever própria história. Isabela permaneceu imóvel diante da mesa, observando os contratos que definiriam o resto de sua vida. O silêncio na sala se tornava mais pesado a cada segundo, 3 pares de olhos fixados nela com expectativa que rapidamente se transformava em impaciência. Isabela. Augusto franziu a testa, interpretando sua hesitação como nervosismo típico de noiva. São apenas formalidades legais. Nada que vá mudar nossa vida juntos. Nossa vida juntos. As palavras soaram como um eco distorcido na mente dela. Que vida seria essa? Manhãs programadas, jantares protocolares, conversas sobre investimentos e eventos sociais. Nunca mais discussões apaixonadas sobre literatura, nunca mais descoberta de livros raros, nunca mais a sensação de ser compreendida profundamente por alguém. Minha filha Henrique se impacientou, os advogados têm outros compromissos. Cristina se aproximou, colocando a mão no braço de Isabela com firmeza materna. Você está nervosa, querida. É normal. Mas lembre-se, amor maduro é construído sobre bases sólidas, não sobre paixões passageiras. Paixões passageiras. Como se os sentimentos que Vicente despertara fossem capricho adolescente. Isabela fechou os olhos, lembrando da intensidade nos olhos castanhos dele quando discutiam poesia, da forma como seu coração acelerava quando ele sorria, da sensação de completude que sentia apenas em sua presença. Ela começou, voz saindo mais fraca que pretendia. Eu sei que você às vezes tem dúvidas, Augusto continuou, interpretando erroneamente sua hesitação. Mas casamento é sociedade, Isabela. Não precisa ser baseado em fantasia romântica. A palavra fantasia funcionou como choque elétrico. Vicente não era fantasia, era homem real, com sonhos reais, oferecendo amor real. Era ela quem vivia fantasia, fingindo que vida sem paixão poderia ser suficiente. Isabela abriu os olhos, observando as 3 pessoas que esperavam sua assinatura. Família que amava, mas que jamais a conhecera verdadeiramente. Noivo que a respeitava, mas que jamais a faria sentir viva. Vida que oferecia segurança, mas que custaria sua alma. Eu não posso, ela sussurrou. Como é? Henrique não acreditou no que ouviu.
Eu não posso assinar. Sua voz ganhava força a cada palavra. Não posso me casar com Augusto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto recuou como se tivesse levado bofetada. Cristina empalideceu dramaticamente. Henrique ficou vermelho de fúria contida. Isabela, Cristina sussurrou. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Isabela se afastou da mesa, cada passo a libertando um pouco mais. Não amo Augusto. Nunca vou amar. E ele não me ama também. Nós somos apenas convenientes um para o outro. Conveniente? Augusto finalmente encontrou a voz, indignação explodindo. Isabela, nós construímos relacionamento sólido baseado em respeito mútuo e compatibilidade social. Isso é mais duradouro que qualquer paixão juvenil. Talvez para você. Para mim, não é suficiente. Henrique se levantou bruscamente, a autoridade patriarcal emergindo com força total. Isabela Camargo Ribeiro, você vai parar com essa tolice agora mesmo. Esta união foi planejada há meses, famílias inteiras estão envolvidas, contratos empresariais dependem. Eu não sou mercadoria para selar negócios. A explosão surpreendeu até ela mesma. Sou uma pessoa, com sentimentos, com direito de escolher minha própria vida. Que vida? Cristina gritou, perdendo completamente a compostura. Que vida você vai ter sem esta família, sem este casamento? Você acha que pode sobreviver sozinha no mundo real? Eu posso tentar. Com quem? Augusto se aproximou, olhos estreitados com suspeita que crescia. Isabela, existe alguém? É por isso que você está rejeitando nossa união. Isabela hesitou. Mentir seria mais fácil, mas ela estava cansada de mentiras. Talvez. Quem? Henrique rugiu. Quem é o homem que virou a cabeça da minha filha? Isso não importa, Isabela respondeu, sabendo que estava cruzando ponte que não poderia reconstruir. O que importa é que descobri como é amar de verdade. E descobri que não posso viver sem isso. Cristina começou a chorar, lágrimas de fúria, frustração e medo. Você está destruindo sua vida por uma fantasia, Isabela. Está jogando fora 27 anos de educação, preparação, investimento da família. Estou salvando minha vida, Isabela respondeu com calma que a surpreendeu. Pela primeira vez, estou fazendo escolha que é realmente minha. Augusto se dirigiu à porta, dignidade ferida transparecendo em cada movimento. Quando essa paixão passar e você perceber o erro que cometeu, não venha me procurar, Isabela. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Ele saiu sem olhar para trás, deixando Isabela sozinha com pais que a olhavam como se ela fosse estranha perigosa. Você tem 1 hora para repensar essa decisão, Henrique declarou com frieza que ela jamais havia presenciado. Depois disso, assumo que escolheu abrir mão de tudo que esta família representa. Isabela sentiu, coração martelando mais alma mais leve que estivera em anos. Eu escolho abrir mão. Escolho Vicente. Escolho tentar ser feliz. Subiu para o quarto sob olhares de decepção e fúria, sabendo que acabará de queimar todas as pontes com sua vida anterior. Agora só restava descobrir se Vicente ainda a estava esperando em São Paulo. A hora que Henrique concedeu passou como eternidade condensada. Isabela trancou-se no quarto, fazendo as malas com mãos que tremiam entre determinação e terror absoluto. Cada peça de roupa escolhida representava decisão sobre quem ela queria ser. Deixou para trás vestidos de grife e joias herdadas, levando apenas roupas simples e livros que realmente amava. Cristina bateu na porta 3 vezes durante essa hora.
Primeira tentativa foi maternal e suplicante. Isabela, minha filha, vamos conversar com calma. Segunda foi estratégica. Você não tem dinheiro próprio, não tem profissão, como vai sobreviver? A terceira foi desesperada. Você está destruindo nossa família por um homem que nem conhece direito. Isabela não respondeu a nenhuma das tentativas. Cada palavra da mãe confirmava que a família jamais compreenderia sua necessidade de autenticidade. Para eles, amor era contrato social, felicidade era estabilidade financeira, sucesso era aprovação da sociedade curitibana. Aos 15 minutos do prazo final, ela desceu as escadas com 2 malas pequenas e coração disparado. A família estava reunida na sala de estar, Henrique atrás da mesa como juiz pronto a proferir sentença, Cristina no sofá com lenço nas mãos, até o mordomo observava discretamente da entrada. Decidiu. Henrique perguntou sem levantar os olhos dos documentos que estava assinando. Decidi. Então pegue suas coisas e vá. Sua voz era gelada como o inverno curitibano. A partir de hoje, você não é mais minha filha. Não espere herança, não espere ajuda financeira, não espere ser bem-vinda nesta casa. Isabela esperava a dor, mas não a intensidade. 27 anos de vida sendo oficialmente apagados com algumas palavras. Pai. Senhor Camargo Ribeiro para você. Ele finalmente levantou os olhos. Isabela viu neles frieza que jamais imaginara possível. Minha filha morreu hoje. Uma estranha que se parece com ela decidiu jogar fora tudo que construímos. Cristina soluçou mais alto, mas não se levantou para se despedir. Quando você voltar implorando perdão, nós não estaremos aqui para você. Isabela assentiu, pegando as malas. Não havia mais nada a dizer. Caminhou até a porta principal, cada passo ecoando no mármore como contagem regressiva para a nova vida. Na soleira, se virou uma última vez. Eu amo vocês. Sempre vou amar. Mas não posso mais fingir ser quem vocês querem que eu seja. Ninguém respondeu. A porta se fechou atrás dela com finalidade que ecoou como tiro. Na calçada, Isabela respirou fundo o ar frio de Curitiba. Era livre pela primeira vez na vida, mas também completamente sozinha. R$ 3.000 no cartão de débito, economias pessoais que havia acumulado secretamente, roupas simples nas malas e nenhum plano além de encontrar Vicente em São Paulo. O táxi até a rodoviária foi silencioso. Isabela observava pela janela a cidade onde nascerá, se perguntando se algum dia voltaria. As ruas familiares pareciam diferentes agora, não mais território protegido de sua infância, mas lugar que escolhera deixar para trás. A viagem de ônibus até São Paulo durou 6 horas que ela passou alternando entre pânico e euforia. E se Vicente não quisesse mais vê-la? E se ele já tivesse desistido e voltado para Curitiba? E se ela tivesse destruído sua vida por um homem que representava apenas fuga da realidade? Mas sempre que a dúvida dominava, Isabela se lembrava da intensidade nos olhos dele quando discutiam literatura, da forma como ele a escutava como se suas palavras realmente importassem, do sorriso tímido que transformava completamente sua expressão. Vicente era real. O que sentiam um pelo outro era real. São Paulo às 10 da noite era causa assustador para a jovem que sempre viveu protegida. Isabela pegou o táxi até a Rua Augusta, coração disparando quando viu o Hotel Continental, prédio modesto que contrastava dramaticamente com hotéis 5 estrelas onde sempre se hospedara. Quarto do Sr. Vicente Silva, ela pediu na recepção, voz tremula. Quarto 412. Mas é tarde, talvez ele esteja dormindo. Tudo bem. É urgente. No elevador antigo que subia rangendo, Isabela se olhou no espelho arranhado.
cabelos despenteados pela viagem, maquiagem borrada, roupas amarrotadas. Estava longe da imagem impecável que sempre mantivera. Mas pela primeira vez na vida, sentia que sua aparência refletia exatamente quem era por dentro, imperfeita, corajosa, real. Parou diante do quarto 412, mão tremendo quando levantou para bater na porta. Do outro lado estava o homem que representava tudo o que jamais tivera a coragem de buscar. Amor verdadeiro, vida autêntica, felicidade que vinha do coração. Bateu 3 vezes, suaves mas firmes. Passos se aproximaram. A porta se abriu. Vicente apareceu no vão, cabelos despenteados, camisa aberta, expressão que transitou rapidamente da surpresa para a incredulidade total. Isabela. Ele sussurrou como se estivesse vendo fantasma. O que? Como você? Eu escolhi você, ela disse simplesmente, lágrimas finalmente correndo livre pelo rosto. Escolhi nós. Escolhi ser feliz. Vicente a olhou por longo momento, processando que ela estava realmente ali, que havia deixado tudo para trás para encontrá-lo. Então sorriu, sorriso que iluminou todo o corredor escuro do hotel. Entre ele murmurou, puxando-a para dentro do quarto. Temos muito que conversar. Compartilha se você conhece histórias assim. O quarto do Hotel Continental era simples mas acolhedor, cama de solteiro, escrivaninha de madeira onde manuscritos se espalhavam como pétalas, janela que dava para a agitação noturna da Rua Augusta. Vicente ofereceu a única cadeira para Isabela, sentando-se na beirada da cama, ainda processando que ela estava realmente ali. Isabela, ele começou cautelosamente, você precisa me contar o que aconteceu. Por que está aqui? E seus pais? Seu noivado. Ela respirou fundo e contou tudo, a descoberta da carta, a pressão familiar, os contratos de casamento, a decisão de romper com Augusto, o ultimato do pai e a expulsão definitiva da família. Vicente escutou em silêncio, expressão transitando entre preocupação e admiração crescente. Você deixou tudo, ele murmurou quando ela terminou. Família, herança, segurança, por mim. Por nós. Pelo que sinto quando estou com você. Isabela se inclinou para a frente, tomando as mãos dele entre as suas. Vicente, nas manhãs que passei na sua livraria, eu me senti mais viva do que em 27 anos de existência. Você me via como pessoa real, não como prolongamento da família Camargo Ribeiro. Vicente beijou suas mãos com reverência. Isabela, eu preciso te contar uma coisa. Algo que pode mudar tudo entre nós. O coração dela acelerou. O que? Eu não sou apenas o neto que herdou uma livraria. Ele se levantou, caminhando até a janela. Meu verdadeiro nome é Vicente Silva Monteiro. Sou bisneto de João Monteiro, um dos fundadores da indústria de papel no Paraná. Isabela piscou, tentando processar a informação. Você é de família tradicional. Era. Meu avô perdeu tudo em investimentos ruins nos anos 80. A livraria foi o último negócio que sobrou. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 15 anos, e fui criado pelo avô no sebo. Vicente se virou para ela, vulnerabilidade total nos olhos. Cresci entre livros porque não tinha outro lugar para ir. A revelação a atingiu como onda. Por que não me contou? Porque queria que você me conhecesse pelo que sou agora, não pelo que minha família já foi. Ele voltou para perto dela. E porque eu também fugi de casamento arranjado, Isabela. Há 5 anos. O quê? Vicente sentou ao lado dela na cama, pegando suas mãos novamente. Minha família ainda tinha alguns contatos sociais.
Tentaram me casar com filha de empresário que poderia restaurar nossa posição. Eu era jovem, desesperado para agradar os poucos parentes que restavam. Quase aceitei. O que aconteceu? Percebi que preferia viver honestamente como livreiro do que desonestamente como marido por conveniência. Ele sorriu com ironia. Minha família me deserdou, não que houvesse muito para herdar. Desde então, vivo apenas do sebo e dos manuscritos que escrevo. Isabela se deu conta de que haviam muito mais em comum do que imaginara. Ambos eram rebeldes de famílias tradicionais, ambos haviam escolhido autenticidade sobre aprovação social, ambos conheciam o preço da liberdade emocional. Vicente, ela sussurrou, você disse que estava aqui tentando publicar um romance. Ele assentiu, levantando-se para pegar manuscrito da escrivaninha. Escrevi sobre nós. Sobre uma princesa moderna que descobre amor verdadeiro numa livraria empoeirada. Sobre homem comum que ensina herdeira rebelde que felicidade não se compra. Isabela folheou as páginas, reconhecendo suas conversas transformadas em literatura, seus encontros na livraria recriados com poesia que a fez chorar. É lindo, Vicente. Conseguiu o editor. 3 editoras se interessaram. Uma delas quer me contratar como editor de literatura brasileira contemporânea. Ele hesitou. É emprego estável, bem pago. Posso alugar apartamento decente, manter você confortável. Você não precisa me manter, Vicente. Eu vou trabalhar também. Fazendo o quê? Isabela, você nunca trabalhou na vida. Ela sorriu, sentindo confiança nascendo em seu peito. Vou aprender. Talvez literatura, talvez jornalismo cultural. Sempre gostei de escrever. Você pode me ensinar. 2 anos depois, Isabela acordou no apartamento de 2 quartos em Vila Madalena que dividiam há 18 meses. Vicente já estava na cozinha, preparando o café com o ritual matinal que ela aprenderá a amar. O cheiro de pão francês misturava-se com o aroma de livros novos, ele continuava trazendo exemplares para casa, vício que ela encorajava. Bom dia, escritora, ele sorriu, oferecendo xícara de café forte como eles gostavam. Isabela riu, apontando para o laptop na mesa da sala onde trabalhava em sua primeira novela. Ainda não sou escritora de verdade. Apenas aspirante com muita determinação. Você já vendeu 3 contos para revistas literárias. É mais escritora que muita gente que se diz profissional. A transformação de Isabela nos últimos 2 anos havia sido radical. Trabalhou primeiro como vendedora numa livraria do centro de São Paulo, depois como freelancer de resenhas literárias, finalmente conseguindo vaga de assistente editorial numa revista cultural. O salário era modesto, mas vinha do próprio esforço, não de herança familiar. Vicente prosperara como editor, publicando jovens autores brasileiros e descobrindo talentos que renovavam literatura nacional. Seu romance sobre eles, publicado com o título A Livraria dos Sonhos, se tornará best-seller modesto, rendendo renda extra que permitiu conforto simples mais satisfatório. Chegou carta de Curitiba, Vicente comentou, entregando envelope com timbre oficial. Isabela reconheceu imediatamente o papel timbrado do escritório de advocacia da família. Em 2 anos, era a primeira correspondência que recebia. Abriu com mãos ligeiramente trêmulas. A carta era formal, informando sobre morte do avô paterno e deixando-lhe herança de R$100.000, quantia que o patriarca havia separado especificamente para ela, independente das decisões da família. O advogado anexava a carta pessoal do avô, escrita antes da morte. Isabela, se você está lendo isto, significa que tive coragem de contrariar seu pai e deixar algo para você. Sempre admirei sua independência, mesmo quando fingia desaprovar.
Espero que tenha encontrado felicidade que eu nunca tive coragem de buscar. Use este dinheiro para construir vida que realmente deseja. Com amor e orgulho, vô Antônio. Isabela chorou lendo a carta, não pela herança, mas por saber que pelo menos uma pessoa da família havia compreendido sua escolha. O que vamos fazer com o dinheiro? Vicente perguntou depois que ela se acalmou. Vamos abrir nossa própria livraria, ela respondeu sem hesitação. Em Curitiba. No Largo da Ordem. Vamos voltar para casa. Vicente olhou surpreso. Isabela, sua família ainda mora lá. Eles não te perdoaram. Não importa. Curitiba é minha cidade também. E quero provar que podemos ser felizes lá, do nosso jeito, com nosso negócio, nossa vida construída com amor verdadeiro. 6 meses depois, Sebo Vicente e Isabela, Livros e Sonhos abriu numa loja charmosa no Largo da Ordem, a poucas quadras do antigo sebo do avô de Vicente. A inauguração foi pequena mas calorosa, frequentada por artistas locais, jovens universitários e alguns curiosos que haviam ouvido falar do casal de livreiros que desafiou famílias tradicionais por amor. Dona Mafalda, a artesã ceramista, foi uma das primeiras clientes. Eu sabia que vocês voltariam, ela sorriu, comprando a primeira edição de Clarice Lispector. Amor verdadeiro sempre encontra caminho para casa. Isabela se casou com Vicente numa cerimônia simples na Igreja do Rosário, ironia que não passou despercebida, já que era o mesmo local onde deveria ter se casado com Augusto. Apenas 20 convidados, mas cada um genuinamente feliz pela união. Cristina e Henrique souberam do casamento através de coluna social, mas não fizeram contato. Isabela os via ocasionalmente no centro da cidade, momentos constrangedores onde trocavam olhares mas nunca palavras. A dor da separação familiar persistia, mas não ofuscava a alegria de vida autêntica que construíra. Você se arrepende? Vicente perguntou numa noite, enquanto fechavam a livraria após dia especialmente movimentado. Isabela olhou ao redor, prateleiras cheias de livros que haviam escolhido juntos, poltronas onde clientes passavam horas perdidos em histórias, mural onde expunham poemas de autores locais. Era pequeno reino literário que haviam construído com amor e trabalho. Jamais ela respondeu, beijando-o sob luz dourada das lâmpadas antigas que iluminavam sua pequena livraria. Escolheria você de novo, todas as vezes. 2 anos e meio depois de fugir da vida que outros planejaram para ela, Isabela Camargo, agora Silva, havia encontrado algo que dinheiro não comprava, felicidade verdadeira construída sobre escolhas autênticas. Era afinal feliz que os melhores contos de fada prometiam, mas que ela descobrira ser possível na vida real, bastava ter coragem de escrever própria história. A história de Isabela e Vicente se espalhou pela sociedade curitibana como ondas em lago tranquilo, perturbando superfícies que pareciam imutáveis há gerações. O casal que desafiara convenções familiares por amor verdadeiro se tornou símbolo involuntário para jovens sufocados por expectativas sociais. Marina Andrade, filha de família tradicional do setor madeireiro, foi a primeira a ser diretamente inspirada. Aos 23 anos, estava sendo pressionada a aceitar casamento com o herdeiro de empresa de celulose quando soube da história de Isabela através de amigas. Se a Isabela Camargo teve coragem, eu também posso, Marina declarou aos pais, rompendo o noivado para estudar veterinária na Federal do Paraná. O impacto foi ainda mais profundo na própria família Camargo Ribeiro. Paulo, primo mais novo de Isabela, que sempre a admirara secretamente, encontrou coragem para revelar aos pais sua homossexualidade e relacionamento com um colega de faculdade. Minha prima me ensinou que família deveria apoiar felicidade, não controlar, ele explicou durante o confronto emocional que transformou dinâmicas familiares centenárias. Na livraria do Largo da Ordem,
Isabela e Vicente inadvertidamente criaram um espaço seguro para jovens questionando pressões familiares. Saraus literários mensais se tornaram encontros onde filhos de famílias tradicionais compartilhavam frustrações e sonhos reprimidos. Vocês deram permissão para sonharmos diferente, comentou Sofia Mendes, estudante de filosofia que frequentava os eventos. Ver que é possível ser feliz fora dos moldes familiares mudou minha perspectiva sobre vida. Augusto Figueiredo Neto, surpreendentemente, também foi transformado pela experiência. 6 meses após Isabela romper o noivado, ele procurou terapia para entender por que sentia alívio em vez de devastação. Percebi que também estava vivendo vida que outros planejaram para mim, ele confessou ao psicólogo. Eventualmente deixou empresa familiar para trabalhar com ONGs ambientais, encontrando o propósito que nunca soubera que buscava. O relacionamento entre Isabela e os pais permanecia congelado, mas Cristina começou a demonstrar sinais de questionamento interno. Amigas comentavam que ela mencionava a coragem da filha em conversas privadas, sempre seguido de silêncio melancólico. Helena Figueiredo, mãe de Augusto, revelou em almoço beneficente. Cristina disse que inveja a filha. Que ela própria nunca teve coragem de escolher felicidade sobre aprovação social. Vicente prosperou além das expectativas profissionais. Descoberto por editor paulista através do romance sobre sua história com Isabela, foi convidado para dirigir coleção de literatura paranaense que revelava novos talentos regionais. Sua livraria se tornou o ponto de cultura alternativa em Curitiba, frequentada por intelectuais, artistas e jovens buscando autenticidade. Você criou movimento sem perceber, observou o doutor Carlos Mendanha, professor de literatura da UFPR que frequentava saraus da livraria. Jovens de toda a cidade vêm aqui buscar coragem para viver autenticamente. O impacto mais tocante veio através de carta anônima deixada na livraria. Queridos Isabela e Vicente, vocês não me conhecem, mas mudaram minha vida. Sou filha de família tradicional de Londrina e estava sendo forçada a casar com um homem que não amo. Vi a entrevista de vocês numa revista e decidi fugir. Agora estudo jornalismo em Florianópolis e sou feliz pela primeira vez. Obrigada por mostrarem que amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Isabela guardou a carta como tesouro, compreendendo que sua decisão pessoal havia se tornado farol para outras almas aprisionadas por expectativas familiares. A transformação mais significativa aconteceu dentro do próprio relacionamento. Vicente e Isabela descobriram que amor construído sobre escolha consciente, não conveniência social, criava intimidade impossível em uniões arranjadas. Discutiam literatura até madrugada, viajavam com orçamento apertado mas corações plenos, construíam um negócio onde cada decisão refletia valores compartilhados. Sabe qual é a diferença entre nosso casamento e a união que minha família planejou? Isabela comentou com Vicente durante noite particularmente romântica. Lá eu seria esposa performática. Aqui sou companheira genuína. 3 anos após abrirem a livraria, Isabela engravidou. A notícia trouxe alegria misturada com melancolia. Ela desejava compartilhar momento com família de origem, mas sabia que pontes permaneciam queimadas. A surpresa veio através de Dona Mafalda, que trouxe recado discreto. Sua mãe passa aqui toda semana, olhando a livraria de longe. Acho que ela quer se aproximar, mas não sabe como. Isabela tomou decisão corajosa. Escreveu carta para Cristina, enviando ultrassom do bebê e convite para conversarem. Não precisa me perdoar, mãe. Mas espero que queira conhecer seu neto. A resposta veio uma semana depois. Cristina apareceu na livraria, nervosa mas determinada. Mãe e filha choraram, abraçaram, começaram lentamente a reconstruir relacionamento baseado em aceitação mútua em vez de controle.
Seu pai ainda está magoado, Cristina admitiu. Mas eu compreendi que prefiro ter filha feliz a não ter filha nenhuma. O perdão não apagou cicatrizes, mas abriu possibilidade de cura. Isabela descobriu que algumas batalhas pela autenticidade, quando vencidas com amor, transformam não apenas vencedores, mas todos ao redor. 5 anos após abrir a livraria no Largo da Ordem, Isabela segurava Helena, sua filha de 2 anos, observando Vicente contar histórias para grupo de crianças fascinadas que se reuniam todo sábado de manhã. A menina havia herdado olhos azuis da mãe e paixão pelos livros do pai, crescendo entre prateleiras como pequena princesa de reino literário. Mamãe, papai conta história bonita, Helena sussurrou, apontando para Vicente que dramatizava aventuras de cavaleiros e dragões com entusiasmo que fazia as crianças rirem deliciosamente. Isabela sorriu, observando a cena que resumia perfeitamente a vida que haviam construído, autêntica, amorosa, cheia de propósito que transcendia ambições materiais. A livraria prosperara além das expectativas, tornando-se centro cultural reconhecido em toda a região sul do Brasil. O relacionamento com Cristina havia evoluído para amizade genuína construída sobre respeito mútuo. A avó visitava Helena semanalmente, trazendo presentes escolhidos com carinho e histórias da família que Isabela apreciava agora que não vinham acompanhadas de obrigações. Henrique ainda mantinha distância orgulhosa, mas Cristina relatava que ele guardava artigos de jornal sobre sucesso da livraria, sinal discreto de que acompanhava a vida da filha, mesmo sem admitir. Isabela Vicente a chamou após terminar a sessão de histórias. Chegou convite especial hoje. Ele mostrou carta elegante da Universidade Federal do Paraná convidando-os para palestra sobre amor e coragem na literatura contemporânea, reconhecimento acadêmico de que a história deles havia se tornado caso de estudo sobre autenticidade em relacionamentos modernos. Vamos aceitar? Ela perguntou, ainda impressionada com a dimensão que história pessoal havia alcançado. Claro. Nossa história pode inspirar outros jovens a escolherem felicidade em vez de convenção. Naquela tarde, enquanto fechavam a livraria, Isabela reflexionou sobre o legado que inadvertidamente estavam construindo. Cartas chegavam semanalmente de jovens Brasil afora contando como a história deles havia influenciado decisões corajosas, rompimentos de noivados infelizes, reconciliações familiares baseadas em honestidade, carreiras mudadas para seguir paixões verdadeiras. Mariana Santos, estudante de Brasília, escrevera: "Vocês me ensinaram que amor verdadeiro exige coragem, mas compensa com vida que vale a pena viver." Roberto Silva, advogado de Porto Alegre, contará: "Inspirado em vocês, larguei escritório de família para trabalhar com direitos humanos. Meus pais se decepcionaram, mas eu encontrei propósito." O impacto mais profundo veio de jovem chamado Lucas, filho de família tradicional de Blumenau. "Meus pais queriam que eu assumisse fábrica têxtil, mas meu sonho sempre foi música. Li sobre vocês e tive coragem de seguir meu coração. Hoje toco violão nas ruas e sou mais feliz que jamais imaginei possível." Sabe o que mais me orgulha? Vicente comentou enquanto organizavam livros para o dia seguinte. "Não é só que ajudamos pessoas a encontrarem coragem. É que provamos que final feliz existe na vida real, não apenas nos contos de fadas." Isabela assentiu, observando o reflexo da família na vitrine da livraria, ela, Vicente e Helena formando unidade perfeita iluminada por luz dourada das lâmpadas antigas. Descobrimos que conto de fadas verdadeiro não é sobre riqueza ou status social. É sobre encontrar pessoa que ama quem você realmente é. Helena, cansada do dia cheio, adormecera no colo da mãe. Isabela a observou dormindo pacificamente, sabendo que filha cresceria num lar onde amor era baseado em autenticidade, não conveniência. Onde decisões importantes seriam tomadas pelo coração, não pela aprovação social.
Que lição queremos ensinar para Helena? Vicente perguntou, como se lesse pensamentos da esposa. Que coragem não é nunca sentir medo, Isabela respondeu, beijando a testa da filha. É fazer a coisa certa apesar do medo. Que família verdadeira é quem te ama pelo que você é, não pelo que você possui. E que amor verdadeiro sempre encontra forma de florescer, mesmo nos solos mais áridos. Caminharam para casa pelas ruas históricas de Curitiba, passando pelos mesmos paralelepípedos onde Isabela caminhara sozinha anos antes, buscando algo que nem sabia que procurava. Agora sabia que procurava exatamente isso, família construída sobre escolhas conscientes, amor que crescia através de desafios compartilhados, vida que refletia valores genuínos. Na entrada do apartamento simples mas acolhedor que chamavam de lar, Vicente parou e beijou Isabela sob luz do lampião público. Obrigado, ele murmurou contra seus lábios. Pelo quê? Por ter coragem de escolher amor verdadeiro. Por me ensinar que felicidade vale qualquer sacrifício. Por provar que contos de fadas podem acontecer quando duas pessoas decidem escrever própria história. Isabela sorriu, coração transbordando de gratidão por jornada que as havia trazido até ali. Obrigada você por me mostrar que eu merecia ser amada exatamente como sou. Naquela noite, deitada ao lado do homem que amava, filha dormindo pacificamente no quarto ao lado, Isabela compreendeu que havia encontrado algo mais precioso que qualquer herança familiar, havia encontrado vida que era verdadeiramente sua. Essa foi mais uma história que mostra que os melhores contos de fadas são aqueles que escrevemos com nosso próprio coração. Que amor verdadeiro não é sobre encontrar pessoa perfeita, mas sobre encontrar pessoa imperfeita que nos ama perfeitamente. E que às vezes, para vivermos felizes para sempre, precisamos ter coragem de começar tudo de novo.